tarde, meus amigos. Hoje a gente vai começar o trabalho do Livro dos Espíritos. Vão ser 10 reuniões que a gente vai fazer, né? Sempre no primeiro sábado de cada mês. Então a gente vai falar alguns tópicos do Livro dos Espíritos a cada sábado. Espero que tenhamos sucesso nisso aí. E antes de começar, hoje é a primeira, né? O primeiro trabalho que a gente vai fazer, então vamos dar uma olhada no que é o Livro dos Espíritos, né? É um dos 5 livros fundamentais que compõem a codificação do Espiritismo, né? Foi o primeiro, reunidos os ensinos dos Espíritos superiores, através de médiuns de várias partes do mundo. E os médios que trabalharam eram médios novinhos, né? Estavam vendo lá 14 anos, 16 anos, caramba. Trabalharam com Kardec na codificação do Livro dos Espíritos. E é uma coisa que as pessoas confundem muito, né? As pessoas falam kardecista, como se todas as ideias que estão no Livro dos Espíritos fossem ideias de Kardec, e não são ideias de Kardec, são ideias organizadas por Kardec, né? Conseguidas através da mediunidade de algumas pessoas que ele foi, juntou, reuniu, organizou, né, e apresentou para a gente através do Livro dos Espíritos. Foi publicado em 18 de abril de 1857. Ele é estruturado em 4 partes, contém 1019 perguntas, formuladas por um codificador, aborda os sentimentos espíritas, os ensinamentos espíritas de uma forma lógica e racional, sobre os aspectos científicos, filosóficos e religiosos. O que é cada aula? Trata de Deus, né? Você já acabou de falar aí que é Deus, da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos, de suas relações com os homens, das leis morais, da vida presente, da vida futura e do porvir da humanidade. Então, aqui no Livro dos Espíritos, a gente encontra os princípios básicos do Espiritismo, as ideias principais do Espiritismo, de onde vem todas as outras. Né? Os princípios básicos mesmo são desenvolvidos em outras obras, como o Livro dos Médiuns, como o Evangelho, como a Gênese, e obras que não fazem parte do Pentateuco, né? Como as obras de André Luiz, a Evolução dos Mundos, fala um pouco da questão dos espíritos. Quem quiser se aprofundar no tema, o Livro dos Espíritos, onde veio, na evolução, pode dar uma olhada nessas obras aí, e vocês vão conseguir material para entender. Então vamos lá. Antes de começar, propriamente dito, o que está escrito lá no Livro dos Espíritos, com relação aos Espíritos, eu gostaria de começar pelo entendimento comum do que seria Espírito. Né? Nós, antes de adentrarmos a doutrina espírita, né? Antes de sabermos como é que funciona essa coisa de espírito, como é, como é que não é, como é que a gente... Qual a ideia que a gente tinha disso, do que era espírito? Então, quem não está acostumado com o termo espírito, né, e com as questões do espiritismo, como é que as pessoas enxergam o que é o espírito? Interessante a gente ter essa visão. Imagina você estar na sua casa, meia-noite, sozinho na sala, e aparece aqui para você. No meio, está tudo escuro, está apagado, assim, aparece isso aí para você. Na hora você vai ter um ataque. Pode desmaiar, pode sair correndo, pode gritar. E no outro dia, na hora de contar um amigo, uma amiga, por exemplo, dizer o que aconteceu, o que você viu? O que você teria visto? Né? É interessante a gente imaginar o que poderia acontecer. Como é que a gente vivia? Bem, geralmente os espíritos são chamados de entidades de inteligências extrafísicas, de santos, de anjos, demônios, orixás, almas, fantasmas, assombração. Nas religiões afros, né, como banda, né, geralmente eles são tipo como entidades, né? Vem lá Pombagira, vem lá, tinha mais que índio, vem o Joãozinho, né? São as entidades. Para nós, são espíritos. Inteligências extrafísicas. Tem um pessoal aí que diz que conversa com seres de outro mundo, né? Seres de outro mundo vêm, mandam mensagem através de psicografia, e eles entendem que essas mensagens são de espíritos superiores que são de outros planetas, que eles chamam de inteligências extrafísicas. Para nós, espíritos são espíritos.
santos. Apareceu para Joana d'Arc quem? Quando ela começou. Miguel Arcanjo e as duas santas. Margarida e a outra que eu não lembro. E aí tem a Virgem Fátima, que apareceu para as crianças, essas coisas. Então, como eram católicos, né? Então para eles eram santos. Foram os santos que apareceram para eles. Né? Para nós, espíritos. Anjos, o anjo que apareceu para a Virgem Maria, para avisar que Jesus estava vivo. Para ela foi um anjo. Né? Para nós, espíritos. Demônios, tem pessoas que têm pesadelos, né? Vendo demônios, você corre, não sai do lugar, e vem aquela coisa esquisita, vem atrás de você, terrível, monstruosa, então se transforma num cachorro, e você sai correndo e não sai do lugar. O demônio me perseguiu. Demônio, com a gente, espírito. No candomblé, é um pouco diferente da Umbanda, para eles são orixás, né? Oxalá, né? Que aparecem e conversam lá com eles. Né? Para nós, espíritos. Para a grande maioria das pessoas que não tem religião nem nada assim, se vissem aquela figura dentro de suas casas em algum lugar, para elas seriam almas, ou assombrações, né? Ou fantasmas. Né? E para a gente, espíritos. As almas é um termo que tem no Espiritismo. Né? A gente fala de alma também. Só que no Espiritismo a gente fala que alma é um espírito quando ele está encarnado. Né? Então, todos nós aqui somos espíritos, né? Temos alma porque eles estão encarnados. Quando desencarnarmos, não teremos mais alma. Né? Nós teremos só espírito. Né? Então, o Espiritismo, alma é o espírito encarnado. Toda alma é um espírito. Né? Mas nem todo espírito é uma alma, porque tem que estar encarnado para ser designado como alma dentro do espiritismo. Tá? Então, cada um vê de um jeito diferente, dependendo da sua religião, dependendo do seu grau de conhecimento, mas tem uma coisa que é um senso comum, não só entre as religiões, mas também nas civilizações. Né? O Antigo Egito, né? Os vínculos, né? Os aborígenes da Austrália, todos eles, nesse caso, têm o mesmo pensamento. Alguma coisa permanece após o nosso desencarne. Nós desencarnamos, ou morremos, como as pessoas falam, e alguma coisa permanece. No Egito ia para algum lugar, ia ser julgado em algum lugar. Né? Porque aqueles mumificavam. O camarada já pensava nessa coisa. Os aborígenes da Austrália acreditam que a gente faz uma passagem para outro mundo, o mundo espiritual. Parece muito o que a gente imagina, né? Os vikings, quando morriam, gritavam que iam para o Valhalla. Que eles morressem em combate. Né? Eles iriam lá para o Valhalla, um lugar, ao céu deles. Né? Então, a maioria das civilizações tem esse senso comum. Que você desencarnou, alguma coisa vai para algum lugar. Seja para o céu, ou seja para o inferno. E essa coisa, para a gente, é o quê? É o espírito. Nós estamos de acordo. A gente só não concorda para onde a gente vai, não há concordância, cada um fala uma coisa, e o que a gente faz por merecer para ir para determinado lugar, né? Para ir para o céu. O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Para ir para o inferno. O que eu tenho que não fazer? Né? Não fazer para o inferno. O Valhalla, o que eu tenho que fazer? Então, aí a gente não concorda muito. E a grande maioria deles também falam que a vida é uma só. Você é criado com o espírito. Todo mundo tem essa concepção, que acabou o corpo, alguma coisa continua, o espírito. Né? E outra coisa que é diferente de nós, a maioria acredita que o espírito é criado no nascimento. Você nasceu, quando você nasce, seu espírito é criado junto. Né? Quando você morre, se separa espírito de corpo, o corpo fica, o espírito vai embora. No espiritismo, nós acreditamos que o espírito é criado antes do corpo, não nesse momento. Né? Que o corpo serve para que a gente desenvolva as nossas qualidades, né? Que a gente viva experiências que fazem que a gente evolua. É nisso que a gente acredita. Por que a gente acredita nisso? Porque não faz muito sentido acreditar numa vida única. Quando a gente pensa no universo, no tempo de vida do universo,
tempo de vida de Deus não dá para imaginar, né? Porque Deus existiu antes da criação, ele criou tudo, então ele existia antes. E muito provavelmente ele vai existir depois que acabar. Então o tempo de vida de Deus não dá. Mas o tempo do universo que a gente pode medir é mais ou menos 13 bilhões de anos. É tempo para Dedéu. Né? 1000 anos, você 2 mil, 3 mil anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão, 13 bilhões de anos que o universo existe. Faz sentido imaginar que você vai ter uma vida de 90 anos e no final dessa vida você vai ser julgado pelo que você fez em 90 anos. E a partir daí você vai ser julgado e pode ir para o céu e para o inferno. Pode ir para o inferno pela eternidade. Por mais de bilhões de anos, por uma coisa que você fez em 90 anos. E como você imaginar que isso é justo? Que isso é bom? Se você acredita num Deus soberanamente bom e justo, inteligência suprema do universo, causa final de todas as coisas, como é que você pode acreditar que uma vida só, 90 anos, vai determinar toda a minha eternidade? Eu não vou ter chance de recuperar nunca. O que eu fiz em 90 anos, que é a média, né, agora, vai determinar toda a minha eternidade. Poxa, não tem cabimento pensar uma coisa dessa. E outra coisa também que tem cabimento, que a gente também não acredita, que algumas religiões falam que você só vai conseguir chegar ao céu se você for da minha religião. É como se eu falasse, olha, você só vai conseguir chegar ao céu se você for espírita. Se você não for espírita, você não vai conseguir chegar ao céu. Algumas coisas que a gente também não consegue, logicamente, entender. Por quê? Deus é soberanamente bom e justo. Ele ama todos nós de igual maneira. Ama. Então não faz muito sentido. Por quê? Índia e China são as nações mais populosas do mundo. Se você juntar a população das duas juntas, dá quase 40% de toda a população mundial. Qual é a religião da maioria do povo da Índia? Hinduísmo. Pois mais de 80% da população é hinduísta. Jesus? O filhamento de Jesus? Espiritismo? Sem chance. E na China? Mais de 60% dos chineses são ateus. Não acreditam em Deus. Não faz sentido o negócio dele? Por que Deus faria você nascer na China se só chega no paraíso se você seguir Jesus? Um lugar que não acredita nem em Deus. E você também não tem nunca oportunidade de escutar sobre Jesus. Hoje é mais difícil que internet essas coisas. Mas você vai viver, vai nascer num lugar que a possibilidade de você virar cristão é mínima. Isso já vai determinar, em 90 anos você não teve contato nenhum com Jesus, com o ensinamento de Jesus. Pode ter tido ensinamentos parecidos com Jesus, mas com Jesus mesmo, não. Beleza, aí em 90 anos você desencarna e você vai ser julgado. Não, você não acreditava em Jesus, então você... Mais da metade da população mundial, mais da metade, faz sentido um negócio desse? Que mal você fez para nascer na China, então? Que mal você fez para nascer na Índia? É um castigo? Há privilégios? Não, você não nascer aqui no Brasil. Ele é meu camarada. Não vai nascer lá na Índia. Não vai conhecer. Aí a probabilidade dela é que céu. Não faz sentido nenhum, né? Quando você pensa na questão de uma vida só. Faz muito mais sentido quando a gente pensa em várias existências. Aí faz todo sentido, né? É o que ela fez lá na frente, vou até adiantar um pouco lá na frente. Não, vou adiantar. Lá na frente ele vai falar um pouco mais sobre isso. Então tá. Então esse é o entendimento comum, né? Do que são espíritos. Aí está na doutrina espírita. Agora, o que a doutrina fala para a gente? O que são espíritos? Qual é o entendimento da doutrina? Ele fala que são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Rapaz, quando você começa a ir por esse lado aí, começa a dar uma explicadinha, né? Então eu vou simplificar bastante, não vou aprofundar, porque começa a falar. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vamos dar uma pesquisa, vamos dar uma lidinha, porque o negócio começa a complicar. O que eu posso dizer para vocês aqui,
O mais interessante que eu posso dizer para vocês, que eu percebi, é que se você achava que Deus cria os espíritos de uma só vez, para vir, o espírito já é criado prontinho para encarnar, não é não. Você sabia que o espírito também evolui antes, né? Ele evolui até ter a oportunidade de poder encarnar no corpo do avesso, não é lá essas coisas, para ele poder ter a oportunidade de encarnar no corpo igual ao nosso, ele tem que evoluir. Tem que ter uma evolução aí. Você falou que quem quiser pesquisar, Exatamente. estudem seres inorgânicos e orgânicos. Vocês vão ter uma ideia desse princípio aí. Porque isso aqui tem muito material para você estudar. Eu não vou entrar por aí porque não é o objetivo aqui nosso trabalho. Seres inteligentes da criação que povoam o universo além do mundo material. Então, os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo além do mundo material. Só nós somos os espíritos. Está cheio de espírito que não está encarnado, só que a gente não consegue ver, né? Mas está cheio de espírito também. Como é que a gente sabe disso? Dá um fim, ele dá uma pincelada aí. Quem cria? São criados por Deus, como todas as outras criaturas, né? Aí tem uma pergunta lá, que Kardec fala o seguinte: eles são criados por Deus, eles são uma parte então de Deus? Deus pega uma parte deles ele cria os espíritos, né? Aí os espíritos falam, não. Porque seria falar, é a mesma coisa você falar que um marceneiro que faz uma cadeira, né? E essa cadeira tem uma parte do marceneiro. Essa cadeira é o marceneiro, não é? O marceneiro, quando cria a cadeira, ele usa os materiais que ele tem à disposição para fazer a cadeira. A cadeira pode ser tão bonita, tão perfeita, vai vender tão bem, ele fica tão orgulhoso da cadeira, e fala, nossa, é minha criação, é praticamente minha filha. Então, a mesma coisa que ele fala quando Deus nos cria. Deus usa o material que ele tem à disposição no universo para nos criar, mas isso não significa que nós somos uma parte dele. Ele tirou uma parte dele para nos gerar. Nós não somos Deus, nós somos criação de Deus. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Onde é que eu fui criado? Se eu não sou criado na hora da concepção do meu carne, né? Em que momento eu fui criado? Quantos anos eu tenho de espírito? Não sabe explicar. Ele só fala que o espírito fica pronto para encarnar, né? Para estar aqui agora, quando ele ganha autoconsciência. Quando ele sabe que ele é um ser. Nesse momento, ele é um espírito. Agora, quando isso acontece? Em que momento do desenvolvimento dele isso acontece? Isso não, a gente não sabe. Nem faz sentido a gente saber. O que a gente quer saber isso? Para a gente ficar orgulhoso do nosso conhecimento, para a gente não vai, né, adiantar de nada. A gente sabe ter esse conhecimento agora. E sabe lá na frente. E a prova de sua existência, do espírito, e sobrevivência é demonstrada pelas manifestações espíritas. Mas essa realidade, sabe, não é aceita por inúmeros que alegam a possibilidade de provar. Como é que você prova cientificamente que o espírito existe? Quando você utiliza o método científico para provar uma determinada teoria, essa teoria, esse método que você cria, ele tem que poder ser replicado a qualquer momento, em qualquer lugar, seguindo aquelas condições. Os espíritos são seres inteligentes. Estão lá no telefone, como dizia Chico, de lá, aqui para lá. Eles não estão lá para nos servir. Né? Muito pelo contrário. Então, provar que eles existem só através das manifestações dos espíritos. E tem várias manifestações dos espíritos que tocam isso. Né? Chico Xavier, então, tem várias manifestações do Chico Xavier. A gente vê. A Divaldo, então, aquela quando o Divaldo é criança, e ele fala que está vendo a avó. Não sei se vocês lembram dessa parte do filme. Ele fala que está vendo a avó, uma criança. Mas para de besteira, está vendo a avó, tá bom, morreu lá. Não sei quanto tempo. Não, está dizendo que é avó. Como é que ela está vestida? E ele nunca tinha visto a avó. Tem foto. Ele começa a descrever como a avó está vestida. E é exatamente como ela se vestia. Não é? Então, o que ela quer? E aí ela fala do Divaldo uma coisa que a mãe tinha falado no leito de morte. Uma resposta a uma pergunta que a mãe dele tinha feito no leito de morte para a mãe. E a mãe não conseguiu responder. E estava respondendo agora. Porque é uma manifestação. Como é que o Divaldo sabia disso?
De onde veio? Né? Como é que você prova? Ele pegou essa informação, ele fez enganar a mãe? Né? Foi lá, pesquisou na internet, tirou aquele tempo. Pesquisou como? Como é que ele ia saber uma coisa que a mãe perguntou para a mãe dela através do pensamento? Como é que ele ia saber? Então a gente só consegue provar essas questões do espírito através da interpretação dos espíritos. É engraçado que a ciência usa um método parecido para provar determinadas coisas que não consegue ver. Uma vez eu estava vendo um artigo, falando, foi descoberto um planeta igual à Terra, numa galáxia, não sei quantos anos-luz. E tinha um desenho do planeta. Eu falei, poxa, legal, né? Vou ver, tem a foto do planeta, né? Eu entro lá para ver, não tinha foto nenhuma de planeta. Não tem foto. Aí eu comecei a ler, por que não tem foto do planeta? Aí ele fala, que lá é tão longe que eles não têm equipamento para poder visualizar e não precisa tirar foto. Como é que ele sabia que tinha o planeta lá? É por causa dos efeitos que o planeta causa nos órgãos visíveis que estão por perto. A curvatura da luz, a cor da luz, a órbita dos planetas, ela muda, ela funciona de uma maneira com aquele planeta ali e funciona de outra maneira sem aquele planeta. Então, através dos efeitos que o planeta exerce nos astros que estão em volta, eles conseguem determinar que ali, apesar de não ver, tem um planeta. Né? E é assim que eles também verificam a existência através das manifestações, através dos efeitos. Né? O Kardec estuda sua pesquisa através disso. Né? Pergunta uma mesa, a mesa responde? A mesa tem capacidade de responder? Não. Né? Tem alguma coisa ali que está respondendo e usando a mesa para responder. Através do efeito, das batidas na mesa, ele conseguiu verificar que existia um princípio inteligente ali, que mesmo não vendo, ele viu que tinha um princípio inteligente ali, que respondia com inteligência. Então, essa parte daí que ele fez toda a sua pesquisa. Então, só através das manifestações. Não tem como você criar uma fórmula matemática que crie um modelo científico que comprova que os espíritos existem. Quais são as principais características dos espíritos? Todos procedem do mesmo ponto de partida. Todos são criados iguaizinhos, em diferença, simples e ignorantes. Igual. Todos começam do mesmo ponto. Não ao mesmo tempo, mas todos começam do mesmo ponto. São criados simples e ignorantes com igual aptidão para progredir pelas atividades individuais. Não é justiça divina isso aí? Né? É justiça divina. Se nós fôssemos criados a partir do nosso nascimento, se fosse uma vida só, olha só que doideira. Aí eu vou nascer numa família rica. Olha só as condições que eu tenho para evoluir numa família rica, que vai ter dinheiro para me dar estudo, né? Para me dar condições de eu evoluir. Né? Não seria totalmente injusto esse tipo de coisa? Todos atingirão o grau máximo de perfeição através dos esforços pessoais. É justiça divina. Né? Se você nasce simples e ignorante, com igual aptidão, e através de seu esforço, todos nós vamos atingir ao máximo. A gente lembra, algumas vezes que a gente fala aqui de Miguel Arcanjo, né? Miguel Arcanjo foi igual a nós. Não é que ele sentou em alguma cadeirinha de algum grupo espírita? Não é que ele veio fazer algum trabalho? Não é que ele foi uma assistida? Em algum momento, ele começou a caminhar e passou por essas fases igual a gente. Só que ele está tão adiantado, ele aproveitou muito bem o tempo dele, e hoje ele é Miguel Arcanjo. Mas ele não foi criado Miguel Arcanjo. Ele foi criado simples e ignorante, como nós. E através do esforço dele, hoje, ele é um espírito superior. E nós estamos na caminhada e um dia nós chegaremos na mesma condição dele. Foi 1 bilhão de anos. Foi 1 bilhão de anos. Chega. Isso aí é lei. É a lei do progresso. Todo mundo chega. Todos sendo filhos de um mesmo pai são objetos de igual atenção. Né? A gente às vezes fica reclamando da vida. Né? Ai, por que isso aconteceu? Mas só que a gente porque só comigo. Ai, fulano assim, e eu estou aqui sofrendo. Por quê? Por quê? É uma interrogação sem resposta. Se você é espírita, você muda o modo de você ver. Esse tipo de reclamação você não pode ter mais. Né? Porque se você foi criado igual a todo mundo, e você está nessa situação, porque a escolha é sua.
Não, porque Deus criou você diferente de todo mundo, te deu menos estrutura e menos meios de você lidar com a vida. Né? Diferente dos outros, não foi igualzinho, você que escolheu, pelas suas escolhas, está nessa situação agora. Nenhum há mais favorecido ou melhor dotado que os outros, nem dispensado do trabalho, que constitui mais para atingir a meta. Todo mundo tem que passar pelas mesmas provas, as mesmas expiações, lógico, depende do seu mérito. Né? Pode ser que determinadas provas você não precise passar dependendo das suas escolhas. Mas todos têm que lutar para conseguir evoluir. Isso aí não tem escapatória. E quando a gente começa a visualizar, eu sou um espírito, eu não sou alguém, eu não sou Deus, eu não sou Deus, eu sou um espírito. Eu estou como Deus, eu estou como Deus, eu estou como alguém. Vou ter meu tempo aqui, quando acabar meu tempo, eu vou continuar existindo como espírito, né? E se eu não conseguir alcançar a evolução desejada, eu não vou voltar para aprender. Esse é o pensamento do espírito, né? Então, quando a gente pensa assim, começa a pensar assim, as coisas mudam completamente de figura. Eu estava, esses dias aí, não sei se vocês estão vendo aqui, são moradores de rua. Eu estava no ônibus, aí vi um morador de rua, estava num dia chuvoso. Aí eu fiquei pensando, caramba, o que será que aconteceu na vida daquela pessoa para fazer ele, hoje, estar nessa chuva, sem teto, sem comida, sem nada? Né? Desamparado ali, precisando de ajuda de todo mundo. Fiquei olhando aquela pessoa, caramba, o que será que aconteceu na vida dele que fez com que ele alcançasse essa situação? Porque, aí vem logo em seguida, porque na verdade, tem algum momento, todo mundo foi bebê. Se você imaginar aquele que era bebê, não tem como você, poxa, foi um bebê que tinha todo o potencial para ser o que ele quisesse. Mas alguma coisa aconteceu na vida dele que ele acabou acabando como um morador de rua. E quando a gente não tem essa visão do espírito, a gente só tem a visão do mundo material, tem a visão de uma vida só, nasceu, morreu, é julgado, céu e inferno. Quando a gente tem essa visão, a gente começa a pensar, poxa, talvez eu não tenha tido oportunidade. Você já pensou? Ele era um bebê com o mesmo potencial de todos os outros ali. Enquanto alguns viraram médico, professor, engenheiro, ele acabou se transformando, acabou sendo morador de rua. E se ele tivesse sido adotado por um casal do exterior, um casal de alemães, tivesse pego ele, levado lá para a Alemanha, onde o ensino é diferente, a estrutura é diferente, o jeito de viver é diferente, a sociedade é diferente. Será que ele viraria uma pessoa de rua? Será que ele não teria uma chance melhor se ele tivesse uma infraestrutura melhor em torno dele, né, uma família? Né? Talvez não tenha tido pai, porque tenha sido abandonado pelo pai nem mãe. Mas será que lá ele teria uma estrutura que ele não seria? Será que isso é o que define o nosso futuro, o futuro de cada um? E a gente tende a pensar assim, né? Se ele tivesse uma estrutura melhor, talvez ele tivesse conseguido um destino melhor para a vida dele, né? Aí esse pessoal, esse camarada aqui, vocês conhecem, né? Adolf Hitler. Aí você, poxa, ele nasceu pobre. Por ter nascido pobre, sem ter infraestrutura, por isso que ele virou morador de rua. A gente vê a história do Hitler. Hitler nasceu pobre. Hitler perdeu a mãe. Né? Só que Hitler, ele tinha muita raiva de ser pobre. Está lá descrito que lá na frente ele tinha vergonha de falar da época que ele era pobre. O pai era um funcionário público, ele era pobre, mas não era tão pobre. O pai era funcionário público, queria que ele fosse funcionário público também, e ele não queria, e ele ficou feliz quando o pai morreu, porque agora não tinha mais aquela pressão de ele se transformar no funcionário público que ele não queria ser pobre, igual o pai era, igual a família dele era. Ele não queria. E a gente sabe o que ele arrumou com isso, né? Para onde ele foi, né? Aí você pode falar, poxa, mas aí ele ficou revoltado porque ele era pobre. Ele não tinha aquela infraestrutura em volta. Né? Se ele tivesse infraestrutura, talvez ele não tivesse. Precisou de formar de Hitler. Né? Mas aí, a gente vai em Chico Xavier. Chico Xavier era pobre? Perdeu a mãe. Também, igualzinho. Ele perdeu a mão muito mais cedo do que Hitler. Né?
E pior de tudo, ainda foi criado pela madrinha. Durante um tempo, poderia ser torturado pela madrinha. Coitado, sofreu muito. Caramba, foi torturado. E ele se transformou em quê? Funcionário público. Uma coisa que ele não queria. Ele acabou se transformando em funcionário público. Então a gente percebe, poxa, não é pobreza, não é a infraestrutura que faz, que molda o seu destino. É a índole da pessoa, o caráter. Suas escolhas. É. Né? Mas aí você fala, não, mas você está falando de pobreza. Pobreza, o cara é pobre, está vivendo com os pobres, então ele tem aquela empatia já, né? E, poxa, eu sou pobre, vou ajudar os pobres. Né? Ele já tinha essa empatia. Então, né? Vamos falar de rico. E o rico? Porque o rico, quando você nasce rico, você massacra os outros. Quando a gente lembra da escravidão, né? Os pais ricos, né? Se aproveitaram do poder deles, escravizaram os mais pobres, né? Deitaram e rolavam em cima dos mais pobres, por crueldade de tudo. Né? Então a riqueza é que pode fazer você cair. Você acabou de falar que o problema era a infraestrutura, então quando você tem infraestrutura demais, isso faz você cair também. Aí a gente lembra, eu tenho irmão Dulce, mas tem irmão Dulce, tem o Buda, Siddhartha, e tem o, que eu me lembro, Francisco Xavier. Francisco Xavier? É, né? Não, Xavier não, é o... Da Assis. Francisco de Assis, que eram ricos, né? Eram ricos, mas acabaram o quê? Deixando a riqueza de lado e indo ajudar os pobres. Como é que acontece? Então não é questão de infraestrutura, não é questão de onde você nasce, não é questão de berço, não é questão. Bom, mas como é que esse Chico Xavier, como é que eles tiveram esse insight? Eles foram criados por de nós? Eles foram privilegiados? Né? Deus chegou e falou, vou criar você de um jeito diferente, você vai amar os outros. E coloca, não, né? E Hitler falou, não, você vai odiar todo mundo. E criou Hitler. Então, uma vida só explica isso? Uma vida só não explica isso. Né? A gente sabe que para Chico Xavier, para Madre Teresa chegarem onde eles chegaram, tem alguma coisa por eles. Eles passaram por experiências anteriores. Eles evoluíram espiritualmente anteriormente. Isso explica perfeitamente essa questão, né? Como é que você lida com as suas escolhas, independente de onde você nasceu, independente das dificuldades. Você está pronto ou não fazer as melhores escolhas. Isso é o que muda. Então, que conclusão a gente chega depois de ter nesse apanhado ali bem rápido da origem dos espíritos, né? Primeiro, os espíritos não são coisa de outro mundo, né? Todo mundo agora que não sabia, agora já sabe. É uma coisa que a gente vem falando aqui, não só esse trabalho, mas todos os outros trabalhos, né? Eles estão aqui, entre nós, povoando todo o cosmos, né? Nós não somos criados no momento da concepção, no momento que a gente nasce isso, nós somos criados muito antes. O espírito não precisa do corpo físico para sobreviver, que é após a morte. Ele sobrevive, né? Ele precisa do corpo físico para aprender, para evoluir. É isso que a gente aprendeu. Os espíritos, para defeitos, ninguém se transforma em anjo porque ele encarna. Encarnou, ele era tão bom, tão legal. Não. Continua com os mesmos defeitos, qualidades, virtudes, preconceitos, preferências religiosas, ideológicas, e apresentam sabedoria adequada ao seu grau de evolução. Ninguém muda porque ele encarnou. A gente carrega o que a gente aprendeu. Né? Não devem ser idolatrados, pois aqueles que se comunicam com o mundo terreno foram pessoas como nós. Né? Ninguém deve ser idolatrado, e muito menos amaldiçoado. Né? Ele te lembra a questão Hitler, por exemplo. Hitler teve uma encarnação, ele pensar só em outra, teve uma encarnação, escolheu um caminho totalmente errado. Não sei quanto tempo ele viveu, não lembro agora, e aí desencarnou. E aí é o inferno por toda a eternidade? Por toda a eternidade ele vai ficar no inferno? Esse é o castigo dele? Vamos botar para Judas? Judas traiu Jesus, se suicidou. Para onde ele foi depois de suicídio? Para o inferno? Por toda a eternidade? Faz sentido? Se a gente conhece Jesus, Jesus perdoou o Judas. Perdoou Judas. Jesus perdoou Judas. Jesus falava,
Você perdoa 77 vezes 7. 7 vezes 77. É isso que falaram? Quantas vezes for necessário? Sempre dá uma segunda chance. Jesus falava isso. Jesus é mais perfeito que Deus? Porque se você pensar assim, numa vida só, quando você faz uma besteira nesse tempo de vida e não tem perdão, não tem segunda chance, vai direto para o inferno, só vai ter um purgatório. Mas e aqueles que se suicidam? Vão para o limbo, em algumas religiões. E não tem segunda chance? Nada. Jesus tem mais amor do que Deus? Não, né? Não faz sentido nenhum, né? Agora faz sentido quando você assume que há espíritos, que nós somos espíritos, que nós encarnamos quantas vezes forem necessárias para o nosso aprendizado. Que Deus é bom, Deus é justo, Deus nos ama, e quer sempre que a gente progrida. Não faz sentido nenhum, nenhuma vida só, a gente ser julgado por toda a eternidade pelos erros que nós cometemos. Não vamos ter segunda chance. Se Jesus for lá, não quer perdoar, Deus não vai perdoar você. É lógico, perdoar não é passar a mão na cabeça. É perdoar fazendo você trabalhar para você entender que você errou. Para que você tenha empatia. Se você não tem empatia agora, se colocando no lugar da outra pessoa, literalmente, na próxima encarnação, você vai ser obrigado a ser empático. Você vai, talvez esteja no lugar da pessoa que você tem sofrer. Para você entender o que é o sofrimento e entender que você não deve nunca mais fazer aquilo. Reforma íntima. Exatamente. E sendo assim, não devemos nos espantar com espíritos. Mas é difícil, porque eu sou ignorante. Eu estou morrendo com coração. Eu fugindo. Mas não vai espantar aqui nem os primeiros. Né? Pois também somos espíritos. E em todas as partes, há espíritos. Fechando. Essa questão de que há espíritos, essa questão da sobrevivência do espírito após a morte, essa questão de que existe espírito antes de você ser concebido, né, nos dá certeza da justiça divina, da misericórdia divina. Como seria injusto se apenas em um período pequeníssimo da eternidade, o universo tem 3 bilhões, só o que você fez em 90 anos para determinar todo o seu grau de sofrimento, se você fez um monte de coisa errada? Que Deus é esse que ama? Não faz sentido nenhum. Então, quando a gente acredita, quando a gente imagina, eu sou espírito, eu sobrevivo à carne, eu fui criado antes, eu estou aqui para aprender. E se eu não aprendi agora, eu vou ter a oportunidade, por misericórdia divina, por justiça divina, de voltar e ter mais uma oportunidade, mais uma vez, tentar me melhorar como pessoa. Obrigado, meus amigos. Então, até o próximo encontro, no primeiro sábado do próximo mês.